Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Rafael. Hoje eu vim trazer para vocês em como que eu fiz para sair de estagiário para analista sênior em um pouco mais de 3 anos. Dando um pouco de contexto para vocês, eu trabalhei na indústria da hotelaria por muitos anos, por 6 anos mais ou menos, e eu decidi ir para a área da tecnologia. Então, em 2022, eu comecei a fazer um curso EAD de análise e desenvolvimento de sistemas. Logo que eu comecei a fazer o curso, eu consegui entrar numa capacitação de uma agência. E aí essa agência, ela basicamente estava procurando pessoas, estudantes, para falar um pouco sobre a área de CRM, que é a área que eu atuo hoje. E eles separavam essa capacitação em duas vertentes. Uma era capacitação na parte estratégica de planejamento e uma na parte de tecnologia. E eu entrei na de tecnologia. Isso foi logo assim, gente, eu comecei a faculdade de EAD numa semana, na outra semana eu já tinha conseguido essa capacitação, assim. Como não era um estágio, eles não exigiam assim um semestre mínimo nem nada. Era mais um programa que você fazia para aprender sobre a área de CRM, que eu não sabia nada na época. E eu entrei. Então, como eu trabalhava no hotel de madrugada, o que eu fazia? Eu trabalhava a noite toda no hotel, de manhã eu dormia, e quando eu acordava, eu fazia as coisas da capacitação e da faculdade. Então era mais ou menos 6 horas por dia que a gente tinha que fazer a capacitação, e o curso ele era EAD, então eu não tinha que estar assistindo uma aula ao vivo sempre, eu podia fazer no meu tempo. Fiz esses 2 meses da capacitação, foi muito bacana, eles gostaram de mim, e eu entrei como estagiário nessa mesma agência, onde eu fiquei por 10 meses. Aí nessa época, eu basicamente trabalhava com Oracle Responses, que é uma ferramenta de CRM, na criação de e-mails. Então era basicamente HTML e CSS que eu usava bastante no meu dia a dia, e as ferramentas nativas da Oracle Responses para você fazer criação de e-mail, disparo para base segmentada, esse tipo de coisa. Fiquei 10 meses, atualizei meu LinkedIn e uma empresa me chamou para uma vaga de analista júnior. Eles falaram que eles queriam alguém que tivesse um pouco de conhecimento na Responses, mas que ainda fosse assim novo na área, que eles pudessem moldar da forma que eles queriam. Então eu dei sorte. Eu não tinha muito conhecimento e mesmo assim o processo aconteceu. Ele foi bem demorado, porque eu fiquei bem ansioso, demorou uns 40 dias para acontecer. Fui contratado para essa vaga júnior. E aí eu continuava fazendo um trabalho parecido, porque eu usava a Oracle Responses, trabalhava com HTML, mas eu comecei a trabalhar com outros tipos de campanha de marketing. Então a gente trabalhava com e-mail, com SMS, push app, push web, notificações no próprio site da empresa. Começou a expandir, trabalhar muito com segmentação de base. Ali eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio. Fiquei 1 ano e meio como júnior. Eu acho que nem cheguei a isso. E aí tiveram algumas mudanças na empresa, a diretoria mudou, era uma vaga 100% remota, de repente virou 100% presencial. Muitas mudanças acontecendo, eu comecei a ficar infeliz e me demiti, sem saber o que ia acontecer depois. Nesse processo de demissão, enquanto eu fazia o meu aviso prévio, eu consegui uma entrevista, né, para uma vaga pleno, também pelo LinkedIn. Gente, desde então sempre foi pelo LinkedIn que eu consegui emprego. Conversei com eles enquanto eu tava nessa empresa. Eu lembro que eu ia pra sala de reunião fazer as entrevistas, assim, bem arriscado, né? Mas eu ia para essa sala de reunião, fazia entrevista, consegui essa vaga de pleno. Só que nessa vaga de pleno eu não consegui me adaptar muito bem ao trabalho e eles me demitiram. Nisso deles me demitiram, eu fiquei um tempinho sem trabalhar. Acho que foi uma semana que eu tava sem trabalhar. E uma outra agência me chamou para uma vaga de pleno como PJ. O processo foi muito rápido, eu acho que em uma semana, ou no máximo 2 semanas, e eles tinham me contratado como PJ para trabalhar híbrido. Então eu ficava 3 dias em casa e 2 no escritório. Eu lembro que era bem longe daqui, demorava mais ou menos umas 2 horas para chegar lá. E fiquei um ano com eles como pleno. Também pedi demissão desse emprego, sem ter uma perspectiva do que ia acontecer comigo, assim. Mas sempre atualizando meu LinkedIn, sempre estudando.
Sempre que eu aprendi uma ferramenta nova ou algo novo, eu colocava no meu currículo, eu aplicava para vagas. E aí essa vaga que foi minha última vaga, que foi como sênior, que eu consegui, como analista sênior de CRM, eu apliquei no site da empresa e eu também chamei a coordenação. Eu vi que eles tinham, que a pessoa que era coordenadora tinha republicado a vaga, falando que estava procurando, eu fui, adicionei ela e falei assim, olha, eu me candidatei para a vaga, mas eu queria também demonstrar interesse aqui por mensagem para você, falar que eu gostaria de participar do processo seletivo, etc. E foi bom que eu fiz isso, porque a, essa gestora falou assim, nossa, a gente não te chamou porque a sua pretensão salarial estava acima do que a gente está pagando hoje. E, gente, estava acima R$ 200, o que eu acho, assim, muito, muito pouco. Eles podiam ter me chamado dessa mesma forma. Mas, de qualquer forma, ela conseguiu me encaixar dentro do processo seletivo. Ele durou ali umas 2, no máximo 3 semanas. E foi a primeira vez, assim, que o time todo me entrevistou. Foi bem diferente, assim. Eu fiz uma entrevista com o RH, uma com a gestora e uma outra com todo o time. Então todo mundo, todos os analistas me entrevistaram. E aí eu consegui essa vaga como sênior. E aí nesse período, que passa um pouco mais de 3 anos, que eu consegui, né? Sair de estagiário de CRM para analista sênior. Eu posso trazer um vídeo para vocês mais explicativo sobre o que é a área de CRM, meu entendimento sobre ela, se ela é tecnologia, se ela é marketing, se ela é dados, se ela é tudo em um só. Mas essa área tem ficado muito em crescimento, gente. O meu LinkedIn, assim, eu recebo muita mensagem de recrutador. Eu faço muita entrevista, eu já fiz entrevista para fora do Brasil. Assim, tem sido uma área que eu tô gostando bastante e que eu vejo muitas oportunidades. Eu posso falar tudo o que vocês quiserem, vim aqui abrir meu LinkedIn para vocês, falar exatamente o que eu faço, o que eu fiz em cada uma dessas vagas, do que eram as empresas. Eu não vou dar o nome das empresas, né? Mas assim, fiquem abertos assim para perguntar o que vocês quiserem. Eu acho que é uma área super bacana. Eu saí da hotelaria com pouco conhecimento em tecnologia, pouco conhecimento em marketing e consegui nesses poucos anos, né, nesse pouco, eu considero mudanças rápidas, assim, né? Você ir de estagiário para sênior em 3 anos, menos de 3 anos e meio. E agora eu tô mudando de emprego novamente para uma vaga muito boa. Depois que eu já tiver inserido ali nela, eu posso trazer mais informações para vocês. Mas é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Podem colocar aí suas dúvidas nos comentários, eu vou respondendo o que eu puder. Ou faço um vídeo novo trazendo. Mas é isso, gente. Obrigadão por ter assistido. Tchau, tchau.